Olá pessoal, estamos de volta aí para apresentar mais uma aula a respeito do nosso curso, uma visão sistêmica da contabilidade. Esta aula se refere ao capítulo 6, o significado do lucro, e hoje vai ser apenas a primeira parte que nós vamos tratar dela. É importante a gente saber o seguinte, que lucro não é algo muito bem entendido pelas pessoas que atuam na área. Eu estou falando dos contadores, dos gerentes financeiros, dos diretores de empresas, dos presidentes de empresas, não entendem muito bem o que é lucro. Então, por isso que é muito importante que a gente detalhe um pouco essa situação. Ora, para a gente entender o processo de apuração de resultado econômico, para a gente ter um completo domínio dele, a gente precisa entender por que a apuração de resultado é tão importante para a empresa. Podemos até dizer vital para a empresa, o processo de apuração de resultado. Uma empresa, quando é criada, ela apresenta dois principais objetivos. O primeiro é a sobrevivência dela, e o segundo é aumentar a riqueza dos seus donos. E para que essas coisas aconteçam, ou seja, para que a empresa atinja esses objetivos, ela deve ser administrada adequadamente, e os responsáveis por ela devem acompanhar continuamente os resultados que ela apresenta, para entender como é que a empresa está desempenhando durante o tempo. Evidentemente, um dos principais problemas que tem a administração de uma empresa, ou os principais instrumentos que tem a administração da empresa, é a apuração de resultado. Quando você faz a apuração de resultado, você, acompanhando o desempenho da empresa, você vai poder perceber se é viável continuar com essa empresa ou não. Evidentemente, para que você faça um juízo de valor, tenha uma conclusão a respeito dos resultados econômicos de uma empresa, é preciso que você faça uma análise. Inicialmente, uma análise histórica, ou seja, análise do desempenho da empresa mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Essa análise histórica, ela é apenas indicadora de uma tendência, mas ela não é absolutamente definitiva a respeito do desempenho da empresa. Para que eu tenha uma análise mais completa, uma conclusão a respeito do desempenho da empresa, eu preciso, além de uma análise histórica, uma análise comparativa com os meus competidores. Ou seja, se eu tiver uma empresa e ver que no primeiro ano ela cresceu 10%, no segundo 15%, no terceiro 20%, eu não posso imediatamente concluir que minha empresa está tendo um desempenho maravilhoso. Não posso. Para concluir a respeito disso, eu tenho que fazer uma análise comparativa com as empresas que são as nossas concorrentes. Ora, se eu estiver crescendo 10%, 20% e 30%, em princípio é bom. Mas se meus concorrentes estiverem crescendo 30%, 40% e 50% ao ano, o que significa isso? Que minha empresa não está aproveitando as oportunidades que existem no setor dela. Isso significa que, com o passar dos anos, se continuar nessa mesma tendência, ela vai perder importância econômica, será substituída no processo, poderá ser comprada, poderá ser fechada, pode ser completamente afastada da concorrência e se tornar uma empresa não significativa no cenário econômico.
outra análise que nós temos que fazer é uma análise geral, uma análise de comparação com todas as empresas e saber a rentabilidade de todas as empresas, média de todas as empresas, e saber a rentabilidade média das nossas empresas. Porque nós queremos saber se o setor que nós estamos é realmente um setor altamente competitivo, altamente vantajoso estar nele. Isso é muito importante para que você conclua a respeito do desempenho da empresa. É bom a gente enfatizar também que a apuração de resultado econômico e a análise dele é muito importante para que se estabeleçam as estratégias empresariais. Ou seja, aquelas estratégias que a empresa trabalha com o objetivo de formatar o futuro da empresa. Evidentemente, essa estratégia tem que ser baseada na posição financeira da empresa e nos seus resultados econômicos do passado. É basicamente sustentada nisso. Evidentemente, os resultados econômicos do passado não influenciam totalmente a estratégia que vai estabelecer a formatação do futuro da nossa empresa. Mas, evidentemente, ele tem os lucros passados têm uma importância fundamental para uma estratégia empresarial. Olha, quando nós vemos a importância da apuração de resultado, nos leva a outro ângulo. Se a apuração de resultado é importante, os critérios de apuração de resultado têm que ser extremamente rígidos, têm que ser corretos, têm que ser justos, têm que ser padronizados para que possamos perceber a tendência do que está ocorrendo. Porque, veja só, se a apuração de resultado não tiver critérios totalmente definidos, eu não posso comparar o resultado desse ano com o resultado do ano seguinte. E com isso, toda a estratégia empresarial pode fracassar em função dos critérios inadequados para a apuração de resultados. A contabilidade, ela tem a filosofia contábil toda para a apuração de resultado dentro do regime de competência do exercício. O regime de competência do exercício, ele vai dar as coordenadas, vai identificar, vai dizer quando a empresa é considerada realizada, quando uma receita é considerada realizada no período e quando a despesa também vai ser considerada do período. Porque, afinal de contas, a apuração de resultado de um período é você comparar o total das receitas daquele período com o total das despesas do mesmo período. Aí nós teremos o lucro ou prejuízo perfeitamente definido. O regime de competência do exercício, ele tem afirmações que parecem, à primeira vista, não claramente entendível pelas pessoas. Existe uma confusão muito grande em entender isso. Eu, que tenho experiência como professor de mais de 35 anos, vejo a todo instante quando eu vou explicar o regime da competência do exercício. Mas, se nós mostrarmos isso com cuidado e vocês com a atenção redobrada, vocês vão entender que o problema é extremamente simples e é fácil de entender, não é tão ininteligível ou não é contraditório como parece à primeira vista. A primeira coisa que nós temos que observar, dito pelo próprio regime da competência do exercício, ele considera receitas e despesas sem falar em relação à entrada e saída de caixa. Portanto, a apuração de resultado, e vocês vão ver, não tem nada a ver, o lucro ou o prejuízo não tem nada a ver com a entrada ou saída de dinheiro. Apesar da insistência muito grande, em vários livros apontam que o lucro, por exemplo, o lucro será o caixa de amanhã. E isso não é verdade. Nós vamos ver aqui agora.
Então, voltando àquela dificuldade. Olha, a primeira é em relação às receitas. O regime de competência do exercício diz o seguinte: se uma venda acontecer e as mercadorias forem entregues naquele período, ela será considerada uma receita do período, independente se a empresa recebeu dinheiro ou não. Deu para entender? A empresa faz uma venda e entrega a mercadoria vendida. Só aí ocorre a venda. A venda é definida e o período da venda é definido quando da entrega da mercadoria. Então, quando há uma venda e entrega da mercadoria num determinado período, aquela venda é considerada uma receita daquele período, independente de se a empresa recebeu dinheiro ou não. Eu vou começar isso por parte, porque eu acho que se a gente entender esse processo, meio caminho está andando, talvez 80% do caminho esteja andado. Olha, é fácil a gente compreender quando a gente vai perceber que o regime da competência do exercício, ele é uma tradução do que diz a equação fundamental da contabilidade. Essa equação que está aqui. Bens mais direito, menos obrigações é igual a patrimônio líquido financeiro. Se vocês estão acompanhando esse curso desde o início, vocês já sabem isso muito bem, o significado desta equação. Pois é, vamos lá. Olha só, quando o regime da competência diz, se ocorreu uma venda, né, vendi um produto, entreguei o produto, naquele período, a venda vai ser considerada uma receita do período, independentemente do seu recebimento ou não. Ok, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é receita. Receita é uma operação quando a operação realizada pela empresa nas suas atividades econômicas, ao ser registrada, ela aumenta o patrimônio líquido contábil financeiro da empresa. Isto é uma receita. Então, definindo, veja só, uma operação da atividade econômica da empresa. Quando acontece essa operação e ela é registrada contabilmente, se ela afetar positivamente o patrimônio líquido financeiro ou contábil, o nome disso é receita. Então, voltando ao regime de competência do exercício. Se ocorreu uma venda e a mercadoria foi entregue naquele período, essa venda é considerada uma receita do período, independentemente do recebimento ou não do dinheiro daquela venda. Vamos agora esclarecer isso, que é muito simples. Veja só. Se a empresa vender à vista, caixa está aqui dentro. O caixa vai aumentar. Caixa é um item que compõe os bens. O caixa vai aumentar. Aumentando o caixa, não havendo nenhuma alteração, nem bens, nem obrigações, evidentemente que não vai, porque eu estou vendendo, vai aumentar o patrimônio líquido financeiro ou o patrimônio líquido contábil da empresa. E quando isso acontece, uma receita. Então está aí a receita. Vendi à vista, por isso que a competência do exercício fala receber ou não. Agora, se eu não receber o dinheiro, o que é que vai acontecer? Evidentemente, nos bens aqui não vai acontecer nada. Porque se eu vender a prazo, eu vou ter um direito a receber. Se eu tenho um direito a receber, vai ser incluído aqui nesses direitos. E os direitos vão aumentar. Não acontece nada aqui, não acontece nada aqui, o direito aumenta. Consequentemente, o patrimônio líquido financeiro ou contábil aumenta também. E ao aumentar isto é uma receita. Então, está clara, claríssima a ideia ou a orientação do regime de competência do exercício. Vendida a mercadoria e entregue naquele período, ela é uma receita do período, independentemente se está recebendo à vista ou não, porque qualquer maneira ela vai aumentar o patrimônio líquido financeiro. Ok? Entendido? Muito bem.
Dito isso, nós estamos falando aqui de venda, tá certo? Estamos falando de receita. Mas quando eu vendo uma mercadoria, evidentemente eu entrego. E quando eu entrego a mercadoria, existe uma saída de mercadoria, e a saída de mercadoria sai de bens. Ao sair, há uma diminuição. E havendo uma diminuição, afeta o patrimônio líquido negativamente. Está aqui. Então, esta operação, vendemos, por exemplo, mercadoria por 100, botamos o dinheiro no caixa ou em valores a receber e entregamos a mercadoria. A mercadoria entregue tinha um custo de 70. Então, com isso, nós tivemos um lucro de 30. Este é o regime da competência do exercício, tratando-se do problema da receita. Vamos ver agora o tratamento, e esse é o mais complexo, porque isso dentro da sala de aula pergunta uma atrás da outra. Mas preste bem atenção que funciona exatamente igual a receita. Olha só, vamos imaginar o que é que diz, o que é que diz o regime da competência do exercício a respeito da despesa. Ele diz o seguinte: se uma operação da empresa, da atividade econômica dela, ao ser registrada, houver uma diminuição no patrimônio líquido ou contábil, ela é uma despesa. Independentemente se a empresa paga ou não. Presta atenção que a relação é a mesma que está se fazendo com a receita. Tanto faz. Se a operação a ser registrada diminuir o patrimônio líquido, é uma despesa. Tanto faz você pagar ou não, ela é uma despesa. Vamos lá para o nosso exemplo e novamente vamos olhar aqui a equação fundamental da contabilidade que vai tornar isso claro como água. Olha só, imagina que chegou ao final do mês. A folha de salário da empresa aparece lá. O que vai fazer? Vamos pagar a folha salarial. Quando pagar a folha salarial, vai tirar o dinheiro do caixa para pagar os funcionários. Evidentemente, os bens vão ser reduzidos. Como reduz esse bem? Nada aqui está acontecendo. Significa que o patrimônio financeiro e contábil está sendo reduzido no valor do salário pago. Então, é uma despesa. Por outro lado, imaginemos que a folha do fim do mês aconteceu e a empresa não tem dinheiro. Faz um acordo com o funcionário para pagar no próximo mês. Ora, quando acontece isso, ela vai ser uma despesa do mês. Por quê? A empresa não vai mexer no caixa, mas criou a obrigação de pagar. Ao criar uma obrigação, vai aumentar o valor total das obrigações aqui, que é negativo. Quando isso acontece, vai haver uma redução no patrimônio líquido financeiro e contábil da empresa. E, portanto, é uma despesa. Tanto faz pagar como não. A despesa ocorrendo naquele período é uma despesa do período. Eu acho que está claro, porque nós já vimos isso nos capítulos anteriores, quando nós tratamos de bens, direitos e obrigações, essa equação fundamental. Então, essa questão do regime da competência, que as pessoas não ligam, que a competência do exercício, ela está traduzindo ou explicando a equação fundamental da contabilidade, e é só isso. Olha só, eu sei de experiência que não é fácil entender rapidamente essa questão de não receber e ser receita do período, ou não pagar e ser despesa do período. Eu sei de experiência. Mas eu chamo a atenção, porque no regime da competência do exercício diz isso. Ele fala pagar ou não pagar. E outra coisa, se nós sabemos já qual é o objetivo do demonstrativo de resultado econômico, nós poderemos perfeitamente entender que lucro ou resultado não tem nada a ver com a entrada e saída de caixa. Porque qual é o objetivo do demonstrativo de resultado? O objetivo do demonstrativo de resultado é listar todas as operações econômicas, da atividade econômica da empresa, que ao serem registradas, elas afetaram o patrimônio líquido positivamente. Que operações são essas? As receitas da empresa. Então tem que ser registrado o demonstrativo de resultado econômico. Por outro lado,
O demonstrativo de resultado econômico também vai listar todas as operações da atividade econômica da empresa que, ao serem registradas, reduziram o patrimônio líquido dela. Quais são essas operações listadas? São as despesas. Então, o demonstrativo de resultado, ele registra receitas e registra despesas. Ou seja, operações que afetaram positivamente o patrimônio líquido, e não está se falando de dinheiro. E operações que reduziram o patrimônio líquido financeiro da empresa. Nenhuma palavra a respeito de dinheiro, entrada ou saída de dinheiro. Muito bem. Então, para que isso fique bem mais claro, que é o objetivo do nosso curso, é esclarecer essas coisas totalmente. Principalmente as coisas que eu sei, pela minha experiência de professor, que as pessoas sempre tiveram dificuldade de entender. Eu quero liquidar com essas dúvidas. Muito bem, para isso, eu vou fazer uns exemplos aqui, ou prestar umas informações. Vamos imaginar que uma empresa pega um empréstimo. O empréstimo é uma entrada de dinheiro. Se o empréstimo é uma entrada de dinheiro, o que é isso? Pode ser considerado uma receita? Não, de jeito nenhum. Primeiro, olha só. Se eu tomar um empréstimo de um banco, eu vou aumentar o caixa. E ao mesmo tempo que eu aumento o caixa, eu aumento as obrigações. E não há aumento nenhum no patrimônio líquido financeiro da empresa ou do patrimônio líquido contábil. Você sabe que receita é aumento. Então, o empréstimo não é aumento de patrimônio líquido financeiro. Se ele não é aumento, ele também não é receita. Se ele não aumenta o patrimônio líquido financeiro, ele não pode ser receita, de acordo com a nossa definição. Tem um outro lado também. O empréstimo. Entrando o empréstimo na empresa. Foi uma atividade econômica da empresa? A empresa teve alguma atividade que lhe rendesse aquele empréstimo? Não, ela simplesmente tomou emprestado. Então, isso não pode ser considerado uma receita da empresa. Convenhamos, não é verdade? Então, por isso é descartável. Por esses dois lados. Primeiro, porque não aumenta o patrimônio líquido. Segundo, porque não é uma atividade econômica da empresa, é uma atividade financeira. Outro exemplo aqui é o aumento de capital. O aumento de capital, diferentemente do empréstimo, ele vai aumentar o patrimônio líquido financeiro da empresa. Por quê? Quando a empresa aumenta o capital, há entrada de dinheiro. A entrada de dinheiro vai aumentar os bens. E nada ocorrendo aqui vai ter o resultado, é uma alteração positiva no patrimônio líquido financeiro da empresa ou patrimônio líquido contábil da empresa. Ora, mas podemos chamar isso de receita? Não, porque na realidade o aumento de capital não foi uma atividade da empresa que, devido à competência dessa empresa, gerou este recurso que entrou nela. Ora, então isso não pode ser registrado no demonstrativo de resultado econômico. Então há um aumento de capital, aumenta o patrimônio líquido financeiro, mas esse aumento de capital não é levado para o demonstrativo de resultado porque não é uma atividade econômica da empresa, não é um esforço de geração de recursos feito pela empresa. Bom, vamos ao lado do dividendo. Quando há o pagamento de dividendos, o que acontece? O pagamento de dividendos reduz caixa. E ao reduzir caixa, vai naturalmente reduzir o patrimônio líquido financeiro. Desde quando direitos e obrigações, nada vai acontecer. Então vai haver uma redução do patrimônio líquido financeiro e contábil da empresa. Mas é uma despesa do pagamento de dividendos? Não. Porque não é um consumo da empresa. O dividendo, na realidade, é uma distribuição de parte do lucro da empresa. Então, evidentemente, não é um consumo, ao contrário, é um lucro. Pegou o lucro, distribuiu pelos seus acionistas. Então, por isso, o dividendo também, apesar de diminuir o patrimônio líquido financeiro, ele não é levado para o demonstrativo de resultado econômico. Ok, meus amigos. Finalmente,
Eu vou dar mais um exemplo, que esse exemplo é muito interessante, porque a grande maioria das pessoas não percebem isso. Qual é o impacto do custo da empresa no patrimônio contábil ou financeiro dela? Vamos observar. Eu vou comprar um estoque. Se eu comprar um estoque à vista, o que acontece aqui? Meu caixa é diminuído, mas ao mesmo tempo eu tenho a registrar um valor do estoque comprado pelo mesmo valor da saída de caixa. Então não há nenhuma alteração nos bens. Se não há nenhuma alteração no bem, obviamente não há nenhuma influência desse custo de aquisição dos estoques no patrimônio líquido financeiro ou contábil. Bom, e se eu comprar o estoque a prazo? Se eu comprar o estoque a prazo, o que acontece? Eu vou registrar um estoque aqui e os bens vão aumentar do valor igual ao custo da compra de aquisição do estoque. Mas ao mesmo tempo, eu vou registrar em fornecedores uma obrigação. E as obrigações vão aumentar pelo mesmo valor de custo de aquisição dos estoques. E, consequentemente, não vai haver nenhuma alteração no patrimônio líquido financeiro ou contábil da empresa. E agora, meus amigos, eu faço uma pergunta que não quer calar. Se o impacto do custo, só complementando, estou falando de estoque, mas pode ser de qualquer coisa. Se eu comprar uma máquina para as atividades econômicas da empresa, ao comprar a máquina à vista, ou a prazo dá no mesmo, ao comprar na máquina à vista, a redução do caixa. Mas ao mesmo tempo, meu imobilizado vai ser aumentado no mesmo valor do custo de aquisição da máquina. E, portanto, nenhum efeito no patrimônio líquido. Tá certo? Então, custo não tem efeito nenhum no patrimônio líquido financeiro da empresa ou patrimônio líquido contábil. E aí, a pergunta que não quer calar. Se o custo não tem nenhum efeito, por que aqui eu vendo mercadoria sem e tem um custo da mercadoria aqui deduzindo, ou seja, está reduzindo aqui o patrimônio líquido financeiro, porque a venda aumentou o patrimônio líquido financeiro, o contábil, em 100 mil, e o custo reduziu esse patrimônio líquido financeiro. Como pode ser isso? Se eu acabei de mostrar que não existe nenhum impacto, nenhum efeito do custo de aquisição do patrimônio líquido contábil ou financeiro, por uma razão muito simples, preste bem atenção. Na realidade, quando eu adquiri essa mercadoria para ser revendida, ela não provocou nenhum impacto no patrimônio líquido financeiro. Porque imaginemos aqui a empresa, eu peguei, tinha 70 mil e comprei 70 mil de estoque. Meu caixa virou zero e agora eu tenho estoque. Então não há nenhum efeito patrimônio líquido, que seria 70. Quando eu vendo a mercadoria, entra um caixa de 100 mil. E o que eu vou fazer com a mercadoria? Eu vou entregar a mercadoria. A saída da mercadoria tem um impacto negativo no patrimônio líquido contábil ou financeiro da empresa. A saída da mercadoria. Evidentemente que a saída da mercadoria, essa mercadoria que foi vendida, a entrega dela, eu tenho que anotar quanto ela custou, para eu saber se eu tive lucro ou prejuízo. Então, eu coloco o custo de aquisição. Deu para entender? Então foi a saída que houve, aqui eu estou registrando o custo da saída da mercadoria, não da entrada. Que o da entrada, vocês viram, não tem nenhum efeito sobre o patrimônio. Está explicado esse grande enigma, e por aí é difícil você encontrar quem explique esta coisa. Bom, meus amigos, eu quero agradecer a atenção de vocês e dizer que esse assunto é muito importante. Vocês podem repetir tantas vezes quando for necessário o vídeo. E mesmo se ainda restarem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo diretamente. Através de e-mail, através de telefone direto ou através de Skype. Eu estou sempre disposto a discutir contabilidade, seja em qualquer que seja a situação
e o tempo. Portanto, muito obrigado e até a próxima aula. A próxima aula nós vamos apresentar exemplos de lucros para mostrar exatamente essa frase final aqui, para confirmar isso aqui. Lucro não é nem será caixa. Nós vamos mostrar na próxima aula exemplos claríssimos a respeito do que é o lucro, e que o lucro, só por uma coincidência muito grande, ele se equivale à caixa. Então na próxima aula teremos isso, teremos a transformação do lucro líquido em caixa, que essas empresas fazem por aí e são obrigadas a fazer, né? Por exemplo, nós vemos nas demonstrações de caixa hoje exigida pela lei 11.638, demonstrativo de caixa, tanto faz direto como indireto, são peças inócuas, não tem nenhum sentido. E essa transformação do lucro líquido em caixa, ela é extremamente complexa. E outra coisa, por mais complexa que ela seja, né, e da maneira que é feita, ou seja, esses demonstrativos de caixa só apresentam erros, não tem nenhum benefício. A demonstração do fluxo de caixa que as empresas fazem por exigência da 11.638 podem ser completamente descartados, que nenhum objetivo traz, muito pelo contrário, leva as pessoas a entenderem o lucro erroneamente. Trataremos também do caixa, evidentemente vou mostrar por que isso aqui é desnecessário. Vou mostrando a vocês como o caixa é feito na empresa, principalmente após o surgimento dos computadores. Ok, meus amigos, muito obrigado e até a próxima aula. Brevemente estaremos aqui novamente para fazer a segunda parte do capítulo 6, significado do lucro, do nosso curso, uma visão sistêmica da contabilidade. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.